gente, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Laures e esse é mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou falar sobre Frankenweenie, vocês escolheram na votação. Acho que foi uma das votações que teve mais votos aqui no canal, foi bem legal, eu coloquei uns filmes bem interessantes. E Frankenweenie, bom, ele vai fechar a trilogia dos filmes de stop motion que foram de alguma forma feitos pelo Tim Burton. Uma vez que, embora A Noiva Cadáver e o Frankenweenie tenham sido realmente dirigidos por ele, o Estranho Mundo de Jack não foi, mesmo assim a história foi criada por ele, né? Então, de certa forma, o Tim Burton tá presente nessa obra. Em Frankenweenie, a gente vai ter um pouco de intertextualidade, porque nós vamos ter uma representação de uma história que já existe, que é muito conhecida por todo mundo, que é o Frankenstein, e que ele já foi mencionado no Estranho Mundo de Jack através do Dr. Finkelstein, né, que é uma releitura dele naquele universo ali. Mas aqui nós temos algumas coisas muito mais parecidas, né, uma vez que a história é baseada em Frankenstein mesmo. Em Frankenweenie nós conhecemos o Victor Frankenstein, exatamente, assim como o nome do criador da criatura Frankenstein, né, como geralmente as pessoas conhecem mais Frankenstein, a criatura, né, que é o monstro criado pelo Victor Frankenstein. Mas o Victor, ele é um menininho da década de 50, acredito eu, e ele tem um cachorrinho que é o melhor amigo dele, que se chama Sparkle, e vive com os pais, né, que são os pais bem legais. Existem algumas teorias de que esse personagem, o Victor Frankenstein, e o Victor Van Dort de A Noiva Cadáver são a mesma pessoa. E há de se concordar que eles são muito parecidos, né, eles são realmente o mesmo boneco. Acho que o mesmo rosto, só muda a idade. Só que existe uma diferença bem grande ali, que é exatamente a época em que eles vivem, né? Enquanto o Victor Frankenstein tá mais ou menos, como eu falei, na década de 50, o Victor Van Dort tá mais ou menos no século XIX. Então, as épocas são bem diferentes e os pais também são bem diferentes. Além disso, tem muitas pessoas que relacionam o personagem a o nosso Jack Skellington, né? Dizendo que ele seria uma versão do Victor morto. Mas tem muitas questões que podem ser debatidas, né? Uma vez que a criança tá numa época mais à frente do que o Victor adulto e não se sabe ao certo em que época que o Jack Skellington vive. Mas tem também outra coisa que tá presente nas três histórias, que é o cachorrinho. Bom, o Victor, assim como o Victor de Noiva Cadáver, é uma criança bem tímida, né? E ele não é muito parecido com os coleguinhas dele, tanto que você vê que ele não tem muitos amigos, ele não é uma criança muito popular. O que ele gosta mesmo é de criar filmes com o cachorrinho dele e gosta muito de ciências também, ele gosta bastante, ele faz experimentos e isso acaba ajudando na criação dos filmes que ele faz. Ele é uma criança bem criativa e a gente vê que ele tem uma relação de amor profundo por esse cachorrinho, né? Os dois se dão muito bem. Sparkle é um cachorrinho, assim, muito dócil, ele é legal com todo mundo, ele meio que até ajuda em algumas tarefas domésticas na família. O Victor leva ele pra todos os lugares. Na escola, o Victor, ele tem uns coleguinhas bem esquisitos. Ele tem um colega que lembra um pouco o secretário do Victor Frankenstein, né, da obra original, que é um cara meio corcunda. Ele é bem parecido com ele. Nós temos também uma menina meio gótica, que eu diria que ela possivelmente seria um interesse amoroso do Victor, né, se é que isso existe, né, porque a gente tá falando de um filme pra criança, mas eles são bem próximos, são vizinhos. Inclusive, o Sparkle parece, né, ter um relacionamento amoroso ali com a Persephone, que é a cadela da vizinha. Também é bem fofinha e ela remete bastante ao Frankenstein, ó. Estou, inclusive, com esse figurino em homenagem a Persephone. E além disso, ele também tem uma amiga que tem um gato. Ai, meu Deus, essa menina é muito esquisitinha. O gato dela faz cocô em formato de letras e ela tem previsões de que algo grande vai acontecer com o colega dela que tiver aquela inicial. Bem da estranha, assim, ninguém ali é muito normal, né? O próprio Victor não é normal, ele não passa uma vibe de pessoa normal. Acho que são os pais dele, na verdade. Mas todos eles têm características estranhas bem reforçadas, né? É interessante porque em A Noiva Cadáver, os pais dos protagonistas, eles que têm essas características mais estranhas, né? Tipo, os pais do Victor são um bem magro e alto e a outra bem baixa e bem gorda, fora o formato do rosto que é bem charge mesmo. Ele tenta exagerar algumas das características dos personagens. E aqui a gente tem isso nas crianças, né? Tem a menina loirinha, né, que tem a questão do gato, ela é bem esquisita, ela tem
Os olhos muito roxos, assim, muito profundos, como se ela não dormisse direito. O menino que é corcundinha tem um jeito, assim, sabe, muito obcecado, meio esquisito, exatamente como o secretário do Dr. Frankenstein. O Victor, por ser uma criança muito quieta, muito calada, mas ainda assim ele é um dos mais normais. E a menininha gótica também continua sendo uma das mais normais, né? Acho que ela, mesmo que ela pareça um pouco fria, assim, ela ainda é bem normalzinha. E a gente ainda tem um personagem que ele faz meio que uma alusão ao próprio Frankenstein. Então, não tem como dizer que ele é normal, né? Eu li alguns artigos sobre esse filme e acreditam que ele seja uma referência direta ao filme do Frankenstein. E mais uma vez a gente tá falando de um filme de stop motion com uma qualidade, assim, excepcional. E você também consegue observar os traços de outros filmes, de outras histórias além do Frankenstein aqui. É um filme todo em preto e branco, então ele remete bastante aos filmes impressionistas alemães. Tem muitos filmes, né, da época do expressionismo alemão, mais ou menos 1930, 1920. Esses filmes de terror começaram a ser feitos pelos alemães, então eles têm um trabalho de sombra bem interessante, porque basicamente era o que eles tinham na época, e é com base nisso que se criam várias figuras muito interessantes, a exemplo do Nosferatu, né, que tá aí no cinema, mas que ainda bebe um pouco da fonte do Nosferatu que foi criado justamente nessa época, né. Essas questões de luz e sombra são muito admiradas até hoje. A gente tem várias obras que vão fazer referência ao Nosferatu, ao próprio Frankenstein e muitos outros filmes que têm essa pegada. Então, o que acontece ao longo da história é que o Victor acaba indo para um jogo de beisebol, né? Uma coisa que é muito importante para o pai dele. O Victor não é uma criança muito esportiva, então ele fala pro pai que não quer e tudo mais, mas ele acaba indo. E durante a partida, a bola dele acaba saindo fora do campo. E o Spark, como ele é um cachorro muito legal, assim, ele é muito funcional ali na família, como eu falei, ele até ajuda em algumas atividades, ele vai atrás da bola. E acaba que ele é atropelado enquanto vai buscar essa bola. E, como é de se esperar, o Victor fica arrasado, fica muito triste. E isso mexe totalmente com a rotina dele, com o cotidiano, né? Porque ele não tem uma proximidade tão grande com aqueles amigos dele da escola, né? A gente vê que realmente o melhor amigo dele era o Spark. É com quem ele mais conversa, é com quem ele tem mais interações. Então a gente sente a perda disso. E a gente consegue traçar um paralelo a partir disso aqui, né, com o próprio Frankenstein, escrito pela Mary Shelley. Eu admiro bastante a Mary Shelley, assim como todas as autoras dessa época, né, que lutaram bastante para poder ter seu nome nas obras, porque por muito tempo ela teve que colocar o nome do marido nos livros que ela mesma escrevia. Então, é uma obra que até hoje é usada como referência, e foi uma mulher que escreveu, ela batalhou muito para conseguir fazer isso. Basicamente, vocês provavelmente sabem, já conhecem, porque é uma história muito conhecida, que a gente, mesmo que não tenha lido ou assistido diretamente o Frankenstein, a gente tem uma noção do que ele é. Ele tá presente em várias obras da cultura pop, né? A gente vê séries que referenciam o Frankenstein, que trazem personagens semelhantes ao Frankenstein, mas a questão é que no Frankenstein a gente tem uma criatura criada sem amor. E isso já é um contraste muito grande com o Frankenstein, o Frankenweenie, que vai acontecer aqui na história, né? O Frankenstein, ele foi criado como um experimento, como uma tentativa do homem de ser Deus, de ocupar esse espaço de criação, né? De ser responsável por uma criatura, ou quem sabe até um homem tentar criar sem a necessidade de uma mulher. Existem muitas discussões porque o Frankenstein, ele é visto pelo seu próprio criador logo depois que é criado com repulsa, com nojo, com ódio até. Isso pode ser visto de inúmeras maneiras. A gente está num momento político muito importante em que o Donald Trump, né, em que está sendo dito por aí que as pessoas que não são americanas, que estão nos Estados Unidos, são aliens. São pessoas diferentes, então são marcadas ali de certa forma. Então o Frankenstein, ele é uma criatura diferente, ele traz essa monstruosidade que muitas pessoas vão enxergar em outras pessoas por terem características diferentes. E é muito interessante como que o Tim Burton, mesmo que ele seja uma pessoa polêmica, que tenha muitos problemas, ainda assim ele traz esse questionamento com essas obras dele. A gente consegue interpretar de muitas maneiras. E o que ele faz, ele pega uma história de um personagem que era visto com ódio, com repulsa, com nojo, ele transforma em um personagem que é amado,
que tem suas intenções, que tem a própria vida, que tem sentimentos e que existe. Então é muito interessante olhar por essa perspectiva, né? A humanização do monstro. O que seria o monstro, né? São muitas questões que a gente pode fazer enquanto assiste ou lê Frankenstein. E a gente pode ver o reflexo delas nessa obra chamada Frankenweenie, mas de uma maneira mais dócil, né? Feita para crianças. Mas ainda assim, para quem tem esse conhecimento, para quem sabe do que se trata o Frankenstein, você consegue analisar isso, você consegue perceber esses detalhes e o quanto que isso é importante, né? De rever algumas coisas e tentar buscar um sentido a mais nelas. E quando a gente vê isso, a criação do Frankenweenie já é uma figura de amor, é uma figura que tem uma expectativa positiva, né? Não é uma pessoa que está arriscando uma criação pelo próprio ego, mas sim pela falta que aquela figura faz. Então, o Victor, ele aprende na escola que eletrochoques podem fazer com que os animais voltem à vida, que é uma coisa que a gente vê também no Frankenstein. O Victor aprende isso na aula, que o professor novo dele, ele é um cientista muito interessado realmente no que ele está ensinando para as crianças, ele ama o que ele faz e ele passa isso para as crianças, né? As crianças começam a gostar de pesquisa, de ciências. E com isso, o Victor tem a ideia de tentar trazer o cachorrinho dele de volta à vida. Então ele faz todo um protocolo, ele tem vários equipamentos na casa dele, ele vai até o cemitério, desenterra o Spark e num dia de muitos raios, ele consegue voltar à vida e o Spark volta. Mas ele não volta na expectativa, a gente esperaria que ele voltasse como um monstro, que ele voltasse revoltado, que ele voltasse sem entender muito bem. E a gente sabe que muitas das vezes, se uma pessoa for trazida de volta à vida nessas circunstâncias, é isso que vai acontecer, porque provavelmente parte do cérebro dela vai estar danificada. Eu encontrei também uma história de um médico veterinário que ele fazia isso com os cachorros, né? Que ele tratava não só cachorros, mas outros animais, e eles voltavam à vida, mas eles acabavam vindo com algumas sequelas muito fortes, né? Principalmente com danos cerebrais. Então isso aqui é totalmente ficção, né? Claro, não precisa explicar porque é um desenho infantil, mas a gente consegue ver alguns traços de realidade aqui também, né? O que é legal de se destacar. Então, assim que o Spark volta, é como se a vida voltasse ao Victor também, né? Porque era uma peça muito importante da vida dele, aquele cachorrinho. E isso é muito fofo, é muito bonito. A amizade dos dois é uma coisa muito linda, então você torce muito para que isso dê certo. O que, mais uma vez, é um contraponto muito forte à própria história do Frankenstein, que amor é tudo que falta a ele, e que, de certa forma, é o que impulsiona ele a se tornar, de fato, um monstro que toma decisões ruins, né? A falta do amor. A gente consegue traçar uma linha sobre criação de filhos, e eu pensei muito sobre isso enquanto eu estava lendo, principalmente quando ele fala dessa questão do afeto. O que se tem através do Frankenstein original é uma criação feita baseada em ego. É um pai ou uma mãe que espera que o filho seja exatamente como ele sonha e não está preparado para essa pessoa se desenvolver fora daquele espectro que ela sonha, que vai se espelhar nas outras pessoas. Então, não só o próprio criador da criatura vai ter medo dele, vai ter repulsa dele, mas as outras pessoas ao redor dele também. Então, essa vai ser a única coisa que ele vai conhecer. E isso faz com que ele se torne um monstro de fato. Quando ele sai dessa perspectiva, dessa expectativa do seu criador, ele o rejeita completamente. Do ponto de vista do Frankenweenie, mesmo o Spark sendo, entre aspas, um monstro, embora ele não traga consigo monstruosidade, ele ainda é tratado com carinho e com amor pelo seu criador, mesmo não estando nas suas melhores condições. E nesse primeiro momento, o Victor, ele vai manter o Spark escondido, né? Porque as pessoas não vão tratar ele bem, né? Ele sabe disso. Então, ele prefere esconder por um bom tempo o seu cachorrinho. O amiguinho do Victor, que remete ao secretário do Dr. Frankenstein, né? O Edgar, ele acaba descobrindo o Spark ressuscitado.
E ele acha aquilo incrível. Eles estão no momento de fazer a Feira de Ciências, né? Que é uma coisa que o Vitor também tá bem interessado em fazer. E todos os colegas da escola estão muito interessados em ter uma boa nota nessa Feira de Ciências, que foi designada pelo professor de ciências deles. Então, é um professor novo que tá causando um certo alvoroço ali nas crianças, tá todo mundo muito animado com a presença dele e eles querem muito ir bem nessa Feira de Ciências. E aí, por esse fato, o Vitor acaba sendo alvo, né, do Edgar para que ele ajude a fazer essa experiência dele, né? A princípio, o Edgar queria fazer dupla com ele, mas o Vitor negou. Ele queria fazer sozinho. Também pelo fato dele estar escondendo o cachorrinho dele, né? O Spark. E aí, ele ameaça, né? Contar para todo mundo sobre o Spark. E o Vitor acaba tendo que contar pra ele como traz um animal de volta à vida. Então aqui, a partir desse momento, sim, o Edgar é um exemplo do que seria o Victor Frankenstein criando a criatura, né? Ele não tem sentimentos por essa criatura, ele só quer para um interesse pessoal dele, né? Aqui é o coleguinha dele que quer fazer isso apenas pelo fato de conseguir uma nota boa na escola, de ir bem no trabalho. E aí ele faz isso com um peixe que já está morto, de dar um choque no bicho, e ele volta à vida, mas ele fica invisível. Mas aí esse Edgar, né, ele não leva muito a sério o segredo ali em questão. Então ele acaba sendo descoberto pelo menininho ali que bota medo, que é esse que remete um pouco à figura do Frankenstein do filme. Só que quando ele vai ver o peixe, ele não tá lá mais. E aí ele fica bem numa situação bem complicada, porque esse menino é bem ameaçador para a maioria das crianças ali na escola. Enquanto isso, outros colegas do Vitor estão fazendo experiências, né, para conseguir participar desse evento da escola. E eles acabam sofrendo um acidente, né? Eles se machucam feio. Eu acho que eles estavam tentando fazer uma mochila a jato com algum elemento químico e tal. E eles caem do telhado. E aí as famílias, né, das crianças se reúnem e querem tirar o professor da escola, né? A todo custo. Porque elas acham que a ciência tá fazendo mal para elas. E aí é um negócio bem interessante, né? Porque aqui traz um questionamento, né, dessa negação à informação, à ciência, ao conteúdo, né? Os pais preferem que uma pessoa que não tenha conhecimento dê as aulas, ao invés de uma pessoa que tem conhecimento, que eles acham que, pelo fato das crianças terem feito uma coisa que acabou dando errado, mas assim, a responsabilidade disso é de quem, né? De quem? Acho que é dos pais, então assim, não faz muito sentido, né? Essa coisa de tentar colocar a culpa de uma coisa que aconteceu em casa nos professores, enfim. É muito complicado, a vida de professor é horrível. Dá pra ver que não é só no Brasil, né? Aqui temos um exemplo de um coitado de um professor. E os pais do Vitor, como bons pais, né? Porque eles são realmente pais muito legais, diferente dos pais do Vitor da Noiva Cadáver. Eles são pais presentes, são pais que conversam com ele e que veem as coisas que ele gosta. E eles observaram que esse professor fez muito bem a ele. E eles defendem o professor, mas vão acontecendo muitas coisas, né? Outros pais revoltados e que não se importam tanto com a educação realmente dos filhos acaba passando do ponto. E aí o pai do Vitor acaba sugerindo, né, que o professor se explique, né, por si só, com as próprias palavras, e ele não vai muito bem nesse discurso, né. Ele é uma pessoa, assim, meio ranzinza, apesar dele estar fazendo uma coisa boa no filme, ele tem uma vibe Snape, sabe? E aí a galera não gosta muito do que ele fala, ele acaba saindo da escola mesmo. Eles ficam com a professora de educação física sendo a professora de ciências, né? Bom, teoricamente ela deveria saber alguma coisa, né? Mas aqui a gente tá falando de um filme estereotipado, então ela é só uma professora que corre, que manda as crianças fazerem exercício. Não tem o mínimo do conteúdo que o professor antigo tinha. E aí, como um bom assistente atrapalhado, nosso amigo Edgar acaba soltando todas as informações de como trazer os bichinhos de volta à vida. E aí a gente tá falando mais uma vez de criaturas que vão ser trazidas do mundo dos mortos sem nenhum tipo de afeto, pelo simples fato de querer fazer uma experiência. Então, levando em conta, né, eu acho, a atmosfera do filme, isso não vai dar bom. Enquanto isso, a mãe do Victor acaba percebendo que o Spark está em casa e o cachorro voltou à vida. Como, né? Enfim. Eu acharia que é um milagre, alguma coisa aconteceu, ele não estava morto de verdade, coisas assim. Mas ela aceita muito rápido. E aí ela fala que precisa ter uma conversa com o filho. Enquanto isso, o Spark, ele se assusta com a própria imagem, né? Durante toda a confusão lá com a família, ele se vê no espelho e vê que ele tá todo remendado. E ele fica muito assustado, né? Porque ele não sabia que ele tava nessa condição.
E aí ele acaba fugindo. É uma cenazinha muito triste, porque ele volta pro cemitério e ele fica no túmulo dele. Tem um cemitério só pra bichinhos nessa cidade. E ele fica ali como se fosse o lugar que ele pertence, sabe? Aí você, nesse momento, se pergunta muito: será que a gente tá falando sobre aceitar as perdas, né? Será que ele realmente não queria ser trazido de volta? É uma parte que dá essa sensação, né? Que você acha até que ele vai morrer de novo, porque ele não tá se sentindo bem no mundo dos vivos. E enquanto isso, todos os coleguinhas do Victor acabam fazendo experiências com alguns dos seus animaizinhos que já morreram. Ou nem isso, né? Até animais aleatórios que eles encontram. Por exemplo, a menininha esquisita faz isso com um morcego. E como já era de se esperar, todos eles viram monstros, porque eles não têm essa camada afetiva que o Victor tinha com o Spark, né? Mesmo que eles gostassem dos seus animaizinhos, eles não estavam fazendo isso pelo mesmo motivo que o Victor fez. Tá acontecendo um festival na cidade, é justamente no momento que todos esses animais voltam à vida das piores formas possíveis. Cada um deles mais monstruoso que o outro, desde tartarugas gigantes ou cachorros transmutados com morcegos. As pessoas acabam não entendendo muito bem pelo fato do Spark estar numa condição de monstruoso, né? E eles acham que o que tá acontecendo também é culpa dele. E aí eles vão com tochas e tudo mais atrás do pobrezinho e ele sai correndo assustado. O Spark, ele acaba sendo tratado dessa forma mais ríspida, né, pela sociedade, do mesmo jeito que a criatura do Frankenstein foi tratada. O Victor tenta salvar uma das coleguinhas dele e acaba ficando preso na casinha pegando fogo lá do festival. E o Spark salva ele. Mas ele acaba sendo pego pelo monstrinho, né, que foi formado da junção entre o gato da menina e o morcego. E ele volta pra lá. E a casa, assim, tá se destruindo aos poucos, pegando fogo. E aí o Spark acaba morrendo mais uma vez. Eu fiquei muito triste. Eu falei, caramba, velho. O tadinho do cachorro, trouxeram ele de volta à vida só pra morrer mais uma vez. Eu fiquei muito revoltada nesse ponto aqui, porque, né, se fosse terminar desse jeito, eu ia bater na casa do Tim Burton, sem brincar. Não, é sério, gente. Esse filme, ele mexe muito com o emocional. Se você tem bichinhos de estimação, você fica muito tocado, às vezes até sem ter, sabe? Você fica triste, porque é uma relação muito fofinha que eles têm. E aí todo mundo viu o ato heróico, né, que o Spark teve e ficam com muita dosinha do que tá acontecendo. E eles se juntam, é uma cena bem fofa. E eles ligam os carros, colocam as baterias nos ferrinhos que tem no pescoço do Spark. E aí eles aceleram na tentativa de fazer ele voltar. Mas é tipo, eu fiquei tão mal, porque é como se o coitado, né, já estivesse nas últimas e estivessem tentando trazer ele de novo. É uma cena bem agonizante. E aí quando você aceita que ele tem que descansar, que acontece, é assim mesmo, ele volta à vida. É muito bom ser criança, né? Fala sério. E aí fica todo mundo feliz, o Spark dá um beijinho na Persephone e o filme acaba. Ai, gente, esse filme é muito fofinho, sério. Só que, não sei se é a mensagem correta, sabe? Pra você passar pras crianças. Porque já pensou uma criança muito criativa ver isso e pensar que ela consegue fazer isso com o cachorrinho dela? Será que seria mais difícil ou mais fácil de superar a perda de um bichinho? Eu não sei, eu acho que essa parte aí é um pouquinho complicada, né? Mas tem várias outras questões que são muito interessantes nesse filme. Ele é muito bonitinho, muito bem feito, né? Toda essa obra do Tim Burton feita de stop motion é excepcional. Eu acho que praticamente todos os filmes do Tim Burton você vai ter uma construção crítica muito forte de alguma coisa, né? Você vai encontrar. É falar sobre o sobrenatural, mas de uma forma muito afetiva. Eu acho que de todos os 3 filmes, né, desses de stop motion que eu fiz os vídeos, esse foi o mais afetivo de todos. É um filme que você fica sorrindo porque ele tem muitas cenas fofinhas, ele tem muitos momentos agradáveis, ao mesmo tempo que ele é meio assustador para uma criança, que ele tem esse jogo de luz e sombra para te fazer ficar assustado, mas ele tem essa atmosfera. Então é muito legal, porque é uma mistura de coisas que às vezes você não espera, né? E não espera, às vezes, também ter um final feliz, porque, poxa, eu não esperava que esse filme fosse ter um final feliz, né? Eu acho que o mais próximo de um final feliz que a gente viu até agora foi O Estranho Mundo de Jack. A história em si, ela é bem completa, é bem interessante, é muito bonitinha. E eu dou uma nota 4 de 5 para esse filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam, as opiniões de vocês.
e, sei lá, uma indicação para um próximo vídeo. E também assiste os próximos vídeos. É isso, até mais!